Olá, que bom estar com você mais uma vez. Estamos iniciando o nosso 16º episódio do Producast, recebendo pessoas muito queridas aqui no nosso estúdio. Bom dia, Bruna. Como você está, minha amiga? Tudo bem? Bom dia, Barela. Tudo bem? Tudo ótimo contigo? Feliz de estar aqui para mais uma gravação. Que bom. E recebendo também o nosso querido amigo Osmar Cardoso Júnior. Eu já vou passar o teu currículo aqui, Osmar. Mas primeiramente quero te cumprimentar. Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Producast. Obrigado, Barela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também com vocês e bater esse papo hoje. O Osmar é o nosso gerente nacional da parte de fertilizantes e hoje vai falar pra gente tudo. Vamos tirar as nossas dúvidas aqui, porque assim como você que está acompanhando o nosso programa, eu também tenho muitas dúvidas a respeito desse assunto. Bom, então deixa eu começar te perguntando, Osmar, quando a gente fala fertilizantes, qual é o papel do fertilizante lá na lavoura? Pra gente começar lá pelo básico. Tá bom. A gente pode fazer uma analogia, Barela, que o fertilizante, o adubo, ele é a comida da planta. São os nutrientes que a planta necessita para cumprir o seu ciclo produtivo, enfim, todo o seu ciclo de vida, né? No caso das lavouras, das plantas que a gente explora economicamente, para a produção de frutos, grãos e folhas, né? Então, ele faz o papel da comida, os nutrientes necessários. E para cada cultivo é um fertilizante diferente ou é o mesmo basicamente para todos? Tem algumas diferenças, mas basicamente são a quantidade, o posicionamento e a hora de aplicação de nutrientes diferentes, tá? Então, algumas famílias são muito parecidas, mas em determinadas fases de vida de plantas diferentes pode se mudar a hora de aplicação, mas em via de regra as matérias-primas são as mesmas para todas. Certo, e como é que ele age lá no cultivo? Enfim, a gente tem várias maneiras de aplicar o fertilizante, né? A principal e a mais usual hoje no Brasil é a aplicação via solo, onde a gente aplica o fertilizante, ele entra na solução do solo, ele dissolve e a planta absorve da solução do solo o nutriente que ela precisa, que nós aplicamos no fertilizante. E essa questão da parte de consultoria, né? O agricultor lá vai para o cultivo lá do milho. Sim. Quem é que dá essa consultoria para dizer, não, esse aqui é o melhor caminho para você? Porque penso eu, que para diferentes regiões tem dosagens diferentes, para solos tem dosagens diferentes. Como é que funciona isso? É isso aí, tem dosagem, as dosagens são diferentes, a hora, como eu falei, o tipo de nutriente também. Cada planta tem um ciclo que precisa ser respeitado para aplicar a quantidade certa, na fonte certa, na dose certa, no momento certo. Então... é o consultor, o consultor que dá essa... Sim, na verdade, no caso da Produce, sim, é o nosso consultor, ele que está lá na ponta fazendo esse approach com o agricultor, ele que com o nosso treinamento, com a nossa indicação, faz esse posicionamento para o agricultor. Quanto tempo você já trabalha com isso, Osmar? Cara, eu vou aqui revelar a minha idade, mas faz 19 anos. 20 anos já de experiência com fertilizantes, Você falou que morou aqui na região de Chapecó, atualmente está baseado na cidade de Curitiba, né? Exato. Mas morou aqui em Chapecó. Qual a principal diferença que tu percebe assim de uma região para outra nesse quesito? Eu acho que são muito parecidas, né? Vamos lá, pegando agora um pouco de cidade, as culturas são bem parecidas, o povo é muito parecido, os dois são fantásticos. Curitiba é uma região mais alta, ela está muito próxima de 1.000 metros de altitude, Chapecó um pouco mais baixa. Lá a predominância de milho, principalmente, soja de alta produtividade, assim como aqui. O que muda bastante é o ciclo produtivo das culturas. Então, tem muito mais similaridade do que diferenças. Certo, perfeito. Então, Bruno. Osmar, então você veio aí para a Produce, né? E a Produce então tá se preparando, tá com uma estrutura, né? Tá com uma pessoa só para esse cargo, focada nisso. Como é que tá sendo preparada essa questão, né? Aonde você vai ficar? Como é que vai ser todo esse processo aí junto à Produce? Então eu estou ingressando no time agora para assumir o cargo de head, de gerente nacional de fertilizantes. Eu vou continuar morando na estrada, como eu sempre fiz. Onde é que você mora? Moro na estrada. Moro na estrada, dentro do carro, no avião. E a ideia é que a gente consiga assim, fazer esse treinamento, essa difusão, né, explicar e difundir a tecnologia de fertilizantes para os nossos consultores, nossas filiais e chegar no agricultor com bastante velocidade e bastante qualidade. Como é que você vê o mercado dos fertilizantes no Brasil e na América Latina, especialmente depois dessa questão da Ucrânia aí, que a gente passou, da guerra na Ucrânia, passou uma dificuldade tremenda com relação a isso? Sim. Os próximos 10 anos. Tem um ditado no fertilizante, Varela, que fala que um ano nunca é igual ao outro. E é uma verdade núclea. Dos 19 que eu trabalhei, um ano foi diferente do outro. Falando um pouquinho da guerra, né? O Brasil é dependente 70%
dos fertilizantes de importação. Então a gente produz em torno de 30% no Brasil só. Uma fonte específica, que é o potássio, a gente tem uma produção muito baixa. Então a dependência é de 95% de fora. E esse foi o maior impacto em relação à guerra, porque Bielorrússia e Rússia são os maiores produtores de potássio, principalmente que vinha para o Brasil. Tá? Então, com os embargos, né, a gente teve essa dificuldade de conseguir alguns embarques no ano de 2022, pelas sanções comerciais, não de trazer o produto, mas devido às sanções a gente teve dificuldade de fazer o pagamento para essas empresas, bielorrussas e russas. Né? O que é a sanção? O mundo proíbe eles de fazer transação comercial. E os pagamentos são feitos através de código SWIFT, que foi bloqueado na sanção. Então essa foi a maior dificuldade. A gente teve que se virar bastante com a produção local, que é muito pequena, e buscar outros fornecedores, como Canadá, Alemanha, Chile. Mas ainda assim acabou chegando bastante produto da Rússia e Bielorrússia também. O fertilizante também está baseado sua precificação na questão do dólar, né? Sim. E essa oscilação de mercado, como é que você entende? Sim, o fertilizante é uma commodity, né? Então o preço ele é mundial, então ele oscila aqui no Brasil, oscila lá fora também. Respeita, claro, algumas regionalidades, principalmente de oferta e demanda, né? O hemisfério norte demanda num período, o hemisfério sul demanda em outro período. A questão do dólar ela é bem sensível, né? Então, inclusive, o próprio agricultor já aprendeu essa linguagem, né? Ele vende o grão e compra fertilizante hoje muito com o dólar na cabeça, sempre vinculado. O que é ruim porque quando oscila para mais acaba encarecendo bastante, porém a produção que ele vende também em dólar ele acaba ganhando mais. Essa dolarização, essa disciplina do agricultor, das empresas, no fundo meio que facilitou as transações. O que ficou bastante dificuldade foi essa oscilação, quando ela é demasiada para cima ou para baixo, ela acaba dando uma turbulência no mercado e complicando um pouco o meio de campo aqui. Você disse que esse mercado, né, ele muda de um ano para outro, né? Então, o que você acha que mudou do ano passado para esse ano e o que você acha que talvez vá mudar desse ano para o ano que vem? Achar no fertilizante é complicado, mas vamos lá. Ano passado, quando teve o estouro da guerra, principalmente no potássio, como eu falei, e fósforo, a gente teve uma corrida dos consumidores de fertilizante no mundo para garantir o fertilizante do ano deles, que não sabia se a Rússia e a Bielorrússia iam conseguir, né, expedir fertilizante. Né? Então a gente teve uma alta gigantesca. Vamos pegar um exemplo, um cloreto de potássio. No começo do ano passado, ele saiu no valor de $600 por tonelada para 1.200. Dobrou. E hoje está 400. Caiu. Caiu. Então, essa é a complexidade. Pô, mas por quê? Como é que explica isso? Como eu falei, acabou chegando o produto. Ainda com a sanção, eles conseguiram expedir produto para o mundo inteiro. E a oferta que a gente achava que seria restrita não foi tanto. Uhum. Tá? De um ano para o outro, ano passado, por exemplo, o Brasil teve uma redução de 4 milhões de toneladas no consumo total. Caiu de 46 milhões para 41, 42 milhões. E esse ano a gente deve retomar de novo o mesmo volume de 2021, que foi 45 milhões de toneladas. Então o mercado volta a retomar, muito responsivo, principalmente à questão dessa baixa de preço, né? Dessa acomodação dos preços de commodity de fósforo, potássio e nitrogênio, que está bem favorável ao agricultor na relação de troca. E como funciona o processo para o agricultor dentro dos pedidos, por exemplo, do fertilizante? Ele vai lá, o producer que faz a ponte. Como é que funciona para nós entendermos melhor esse processo? Vamos lá. A parte de cada producer, a gente providencia esse desenvolvimento de fornecedores, garante os melhores preços e posições com as indústrias de fertilizante. E o nosso producer, o nosso consultor, faz essa oferta para o agricultor, amarrando sempre as duas pontas. O producer vende na ponta, informa a gente para também travar as posições aqui de dólar, de volume, e faz o abastecimento. É uma conta simples, mas ela é muito ajustada. Precisa ser sempre muito ajustada. Você falou da questão da produção de 30% no Brasil dos fertilizantes, 70% de produto de exportação. Importação, aliás. Você vê esse cenário se movimentar nos próximos anos? Eu vejo, até o governo federal no ano passado lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, né, que é principalmente um incentivo à indústria local de fertilizantes. Fertilizante em via de regra, não sei se até para clarificar um pouco, ele é rocha. Ele é feito através de mineração, como se minera ferro, cobalto, aço, para a produção de aço, ferro, né? Então, o Brasil tem muita jazida ainda inexploradas. Mas aqui a gente tem um apelo ambiental também muito forte, então fica nesse jogo. A gente
para explorar precisa ter tem esse impacto ambiental, né? Então, o Plano Nacional de Fertilizantes prevê, sim, que a gente aumente a capacidade de mineração, de extração de nutrientes, porém a muito longo prazo, né? Os próximos 10 anos, a gente não vai ter uma mudança significativa se começar hoje. Perfeito. Tá? Então, é um negócio muito... Ele é um mundo muito complexo devido ao grande volume envolvido na exploração e comercialização. Perfeito. Vou te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, na verdade. Estava aqui pensando já por conhecer um pouco dos fertilizantes. A gente sabe que a pessoa compra carga fechada. Lá o produtor compra uma carga fechada de tantas toneladas. Mas ele não vai utilizar, né, na lavoura dele. Como ele armazena esse fertilizante? Ele tem uma vida útil? Ele perde a validade? Como é que faz? Na etiqueta ele tem validade, sim. Geralmente 1 ou 2 anos, dependendo da matéria-prima, tá? O que não significa que se vencer ele perde a qualidade. Não é isso. Se bem armazenado ele continua ativo. Armazenamento depende de fonte para fonte. Por exemplo, os nitrogenados eles são mais sensíveis a tempos úmidos que nem esse. Quem já viu lá um monte de saco de ureia, de nitrato, ele mela, ele fica aquoso. Os cuidados eles são basicamente os mesmos para todas elas, com mais complexidade no nitrogênio. Bem acondicionado, com estrado embaixo, enlonado, lugar seco, ventilado, isso dá mais vida útil ao produto. A gente pressupõe que quem compra grandes quantidades também esteja preparado para armazenar essas grandes quantidades, né? Sem dúvida, mas ainda no Brasil, na nossa região, o produtor prefere receber na hora de aplicação. Então, o caminhão da cooperativa, da Produce, o caminhão da Produce chega muito perto da hora dele utilizar esse produto, né? A gente não tem uma capacidade de armazenamento muito difundida no Brasil para fertilizante, não. Como é que é esse processo de tempo de entrega? É combinado com o produtor? Como é que funciona isso? É combinado com o produtor e com a indústria, né? Em via de regra, a indústria tem uma preferência. Ela quer que tu compre e leve, tá? O fertilizante, como eu estava explicando até para nossa equipe ontem, ele passa... Uma fábrica de fertilizantes passa o mesmo produto na fábrica em torno de 5 vezes, porque a capacidade estática ela é menor do que a fábrica expede. Explica pra gente a capacidade estática. Estática seria assim, o quanto eu consigo colocar lá dentro e deixar. Tá? Então vamos supor uma unidade de fertilizante que expede 500 mil toneladas por ano. Hipotético. A capacidade dela, em via de regra, é 10% disso. Então ela precisa estocar 50, misturar 50, expedir 50, chega mais 50, bota, mistura, entende? Precisa ter um fluxo constante ali. Então, na preferência das indústrias comprou, leva e aplica, tá? Essa é uma briga eterna assim, com as indústrias e com o usuário, né? Então, agora voltando à pergunta, como é que funciona? Tudo é combinado. Tudo é combinado. Pode comprar agora e dizer que te entrega em agosto? Pode. Mas quando tu faz isso, não necessariamente o teu produto já está comprado, inclusive. Ele pode estar lá na Europa ainda, viajando de navio para cá. É diferente, cada caso é um caso. Uma pergunta, essa também é uma dúvida minha, até por entender muito pouco dessa parte. Assim, no cultivo do milho, vou usar ele como exemplo. Quantas vezes eu preciso aplicar o fertilizante no cultivo do milho, do soja? Como funciona isso? Tá. Diz que o agrônomo fala muito depende, né? Então depende. Mas em via de regra a gente aplica na semeadura, quando faz o plantio junto com a semente, então semente e fertilizante na mesma linha. E depois mais 1 ou 2 aplicação em cobertura, depende da fase e da recomendação. Então, de 1 no plantio, mais 2 em média. Como você tem visto os resultados dos fertilizantes nas lavouras atuais? Não, muito bem. O Brasil está atingindo excelentes produtividades, principalmente em soja. Nós somos imbatíveis na produção de soja, tanto na tecnologia quanto na quantidade. Hoje já somos o maior produtor mundial. Eu vejo que está muito responsivo e o agricultor está com a consciência de cada vez investir mais, porque o compromisso dele, do agricultor e da gente da cadeia do agronegócio como um todo é muito grande. A gente vai precisar dobrar a oferta de alimentos nos próximos 50 anos. E as áreas não vão dobrar. A gente vai precisar fazer produtividade em cima da mesma área. E o fertilizante tem papel fundamental nisso. Você falou que está há 20 anos nesse mercado. O que mais te chamou a atenção nesse processo de evolução de 20 anos que você disse, meu Deus, aqui a gente virou uma chave? Eu acho que 2. Em relação ao volume, que quando eu comecei, o Brasil acho que fazia 20 milhões de toneladas, hoje mais que dobrou. Então,
o que mostra que a gente está investindo mais na produção. E a segunda coisa que eu destaco é a chegada de muita novidade de tecnologia em fertilizantes diferenciados, com liberação de nutrientes lenta, são tecnologias que visam o uso menor de fertilizantes com mais absorção, com mais efetividade nas lavouras. Você se envolve também na parte de pesquisa? Não, eu tenho que me manter informado do que está acontecendo, mas não sou um pesquisador, nunca gostei muito de pesquisa, não. Gosta mais da parte do campo lá, do contato. Campo e, enfim, recomendação e esse dia a dia aqui com o agricultor e com os producers, esse é meu chão. Quantas pessoas tem na tua equipe hoje? Hoje na minha equipe a gente tem só de consultores são 6.000. Então eu diria, são todos eles, né? Porque como eu sou head de fertilizantes, estou à frente desse negócio, acaba que todo mundo na Producer que quer falar de fertilizante acaba chegando em mim. Como é que você faz para dar conta disso? Cara, tem muito filtro, né? Mas tem muita... Quando é um assunto que tu gostas, tu acaba absorvendo e fazendo com vontade, né? Então, eu lido muito bem e é um prazer sempre compartilhar o conhecimento que eu tenho. Tá certo então, Bruno. Bom, eu acho que seria isso, acho que já foi bem esclarecedor. E a gente pode trazer também aqui o Osmar em outros momentos, né? Quando a gente sentir necessidade, que tiver mudanças no mercado, né? Ou trazer mais algum assunto específico que é de dúvida do nosso producer. Acho que foi bem bacana e esclarecedor. E então, para falar com você, tem um e-mail lá, tem um contato do telefone, é só chamar que o Osmar vai estar pronto. É só chamar que eu tô disponível aí para fazer esse Brasilzão produzir e a Produce decolar. Tá certo, então seja bem-vindo ao time, né? A gente dá o seja bem-vindo aqui para todo mundo, seja bem-vindo ao nosso time e seja bem-vindo também ao time do pessoal que sentou aqui para falar sobre a Produce, né? Que é sempre muito interessante. Obrigado, Varela. E as nossas redes sociais, Bruna? @Produce Oficial em todos os canais de comunicação. Esse conteúdo vai estar disponível, assim como todos os outros episódios. E como a gente sempre fala, você pode também sugerir temas aqui, que você certamente acompanha os nossos podcasts, pode sugerir temas para que a gente traga pessoas especializadas como o Osmar aqui para falar sobre diversos outros assuntos, que a gente tem muito assunto para conversar. Então siga as nossas redes sociais, continue acompanhando o nosso YouTube, o nosso Facebook, o nosso Instagram e para mais dúvidas é só chamar a gente lá. Até o próximo episódio.